pessoal, tudo bem? Então, hoje temos, assim, uma vasta programação. Temos a avaliação, temos a aula 16, que nós vamos falar das plataformas, vamos falar também de censo e amostragem. Tá? Então, assim, estão preparados? Então, o que a gente vai falar hoje? É um conteúdo novo que fala sobre amostra e censo. Por quê? Porque quando você vai fazer a tua avaliação, dependendo, a gente não usa tanto em relação à marca, mas a gente usa em relação ao produto, né? E também hoje existem vários tipos de marketing, né? O marketing digital, o marketing eleitoral, eles usam bastante a amostra e informações do censo. Então, assim, é muito pincelado, porque eu não vou entrar, porque tem cálculos e eu não dou a prática, eu só dou a teoria. Então, eu vou explicar para vocês, mais ou menos, o que a gente precisa ter conhecimento para poder desenvolver um relatório, desenvolver aí uma amostra que você utilize lá no teu plano, no teu projeto, na hora que o cliente te contrata. Então, a gente vai falar hoje das diferenças entre amostra e censo, os erros amostrais e não amostrais, o processo de amostragem, o tipo de amostra e determinação do tamanho da amostra. Eu não trabalhei muito essa determinação do tamanho da amostra, por quê? Porque como a gente trabalha marketing, e aí ele acaba sendo muito específico para promoções, propagandas muito grandes, assim, coisas, como é que eu vou dizer, com projeção, né, global. Então, assim, a gente não vai trabalhar tamanho de amostra, tá? Porque daí você teria que fazer cálculo, ter um monte de fórmula, que daí eu não vou entrar nessa parte prática. Então, assim, vou dar uma pinceladinha, tá? Então, determinação e tamanho de amostra eu não estou trabalhando. Então, primeiro, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual é a diferença entre o censo e entre a amostra. E aí o censo está aí, ó, ele ocorre quando todos os elementos de uma população são investigados, e a gente sabe tem um período que é feito censo, agora mudou as datas, mas era feito anualmente, né? Então, quando realiza um censo populacional em um país, a gente tem essa forma de levantamento de dados, né? O censo fornece dados completos e exatos sobre a população, mas pode ser caro e demorado e inviável em populações muito grandes ou dispersas. Já imaginou lá nos Estados Unidos fazer um censo? Caraca, vai alguns meses. Então, tá lá, ó, como que é a amostragem, né? A amostragem contrasta, o contrário de censo, a amostra é um subconjunto da população. Então, pega-se lá, seleciona-se um grupo dentro desse número de pessoas, dessa população, e aí a gente vai fazer as inferências sobre, né, os assuntos, o que a gente quer investigar, o que a gente quer saber. Faz as perguntas lá, e aí a gente tem vários modelos de amostra, vamos pegar um bem claro, assim, vamos pegar a eleição que teve agora a política. A gente chama de boca de urna, né, que dá uma polêmica filha da mãe. Por quê? Porque ela não é exata, nem a amostragem e nem o censo. Todos eles podem dar erros, tanto um quanto o outro. Então, assim, você entrevista uma pessoa e aí a gente vai ver lá na frente que, dependendo do local, o resultado é diferente. Daí a gente erra. Por que é diferente, professora? Porque fala em censo, entende-se que o censo é exato. Não, não é exato. Por quê? A gente vai ver aí entre os erros amostrais e não amostrais. O que é erro amostral e erro não amostral? É aquilo que, se fosse feito da forma correta ou quando é feito de uma forma diferenciada, o resultado também é diferente, né? Então, os erros amostrais são as diferenças entre o valor estimado a partir de uma amostra e o valor real, que é a população. Então, esses erros ocorrem porque uma amostra é pequena, uma parte da população. É apenas uma parte da população.
o que pode gerar variação de resultados. E isso acontece tanto entre o censo quanto as amostras. Tá? Aquela coisa que eles colocam lá, uma margem de erro para mais 3 ou para menos 3. Isso é que eles chamam de erro de amostra, ou erro na avaliação, quando eles fazem uma pesquisa, né? Então, ali tem a amostra e muita precisão. Quando a amostra é grande, ela sai muito cara. Por quê? Porque demanda que a gente chama de parametrização, quando a gente tem muita gente, muito resultado, e a gente precisa parametrizar, separar. Quem votou sim, separar, quem votou não, separar, no caso, quando eles fazem a amostra dentro do município, né? Você vai fazer para um produto. Quantos ganhos ele leva em conta toda a parte demográfica, né? Então, e quando a amostra é pequena, tem pouca precisão. Por quê? Porque ela tem a margem de erro, porque a gente não consegue estimar se ela é exata. Ela não é exata, ela pode ser menor ou maior, dependendo do local que você faça, ela vai dar um outro resultado. Tudo isso é levado em conta, então chama-se erros amostrais. Então, em outras palavras, se outra amostra fosse selecionada, os resultados poderiam ser ligeiramente diferentes, que é o que eu falei. Dependendo da forma como que você faz, dependendo do local que você faz, dariam outros resultados. Esse é o tipo de erro. Aí nós temos erros não amostrais. Ei, professora, mas erros é erros. Não, mas tem uns que se mostram mais, assim, em relação às diferenças de valores, em relação às diferenças de quantitativo e qualitativo. Então, os tipos de variáveis aí, ó, qualitativa, que é a frequência esperada. Quanto mais próximo de 50%, maior a variação da amostra. Quer dizer, a gente pega a metade da população, a gente vai ver que tem uma diferença de você pegar uma quantidade menor. Desvio do padrão esperado. Quanto maior a variação da amostra também. Então, são erros que não resultam da seleção da amostra, mas sim de problemas relacionados ao processo da coleta de dados. Isso inclui erros na coleta de dados, por exemplo, respostas incorretas ou pela metade, né, faltantes. Erro no processo de dados, resposta tendenciosa do participante, entre outros. Então, assim, eu quero falar uma coisa e daí, assim, eu acabo falando a metade da outra. Então, isso é um erro provocado, é uma tendência. Eu quis ser maliciosa e dei a resposta que não é a resposta correta e que não é a resposta que eu queria dar. Então, assim, ela acaba sendo tendenciosa, que a gente fala. Quando você quer beneficiar um candidato, né, se dependendo o curral eleitoral ali, o local, a demográfico que ele trabalha, ou que ele tem o escritório, que tem o comitê dele, óbvio que ali ele faz um trabalho melhor e se você for entrevistar ali, as pessoas que estão ali próximo vão lembrar do nome dele. Aí ela é tendenciosa. Então, esses erros podem ocorrer tanto em um censo quanto em uma amostra e podem ter um impacto significativo na precisão dos resultados. Por isso que a gente questiona muito essas pesquisas, porque elas são por amostragens, né? Vai lá, entrevista, entrevistou 1.500 pessoas nos dias tal. Mas entrevistou aonde? Como? De que forma? Que pergunta fez? Então, tudo isso é levado em conta, tá? Então, quando a gente vai fazer em relação ao marketing, é a mesma situação. Aí, nós não usamos amostras e censos, nós usamos isso aí, ó, processos de amostragem, tá? Então, o processo envolve algumas etapas. Primeiro, uma definição do estudo, que a gente fala, que é quando você vai fazer o projeto, você tem que saber uma história do produto e você tem que saber o que você quer fazer. Se você quer alavancar a marca, se você quer alavancar a venda do produto, né? Então, assim, se você quer mudar a roupagem, o que você quer fazer? Primeiro você tem que saber. Então, você tem que identificar o objeto, determinar que perguntas você vai fazer, porque dependendo do que você espera do trabalho que o cliente está esperando de você, você vai fazer a pergunta, você vai criar a pesquisa, tá? Primeiro, daí a identificação do público-alvo. Tudo isso tem que ver antes, a gente já viu lá, né, na definição.
Você tem que saber o que você vai perguntar, mas primeiro você tem que saber quem são essas pessoas, aonde moram, o que fazem, qual é a rede social, qual é a idade, qual é o sexo. Então, assim, dependendo do produto, é que você vai fazer esse processo de amostragem antes de fazer um questionário. Então, a identificação, definir claramente qual grupo está sendo estudado, você tem que, no teu processo de amostragem, você tem que determinar isso já quando você registra ela. Escolha do método de amostragem, escolher o método apropriado de amostragem, né? Se é probabilística ou não probabilística, com base nos objetivos dos estudos e nos recursos disponíveis, mas, professora, probabilísticas e não probabilísticas, nós já vamos ver, são probabilidades. Não, probabilidades, tá certo. Determinação do tamanho da amostra, que a gente não vai trabalhar agora, mas calcular quantos elementos da população devem ser incluídos nessa amostra para obter os resultados precisos. Resumindo, a gente vai lá, pega, que eu te falei, 1.500 eleitores, e aí a gente faz uma pesquisa lá, um questionário, para saber o que elas pensam, e aquilo ali a gente parametriza, né, dentro da população que a gente tem, do universo de eleitores. Então, primeiro momento, coleta de dados, né? Realiza a coleta de dados conforme o plano de amostras, segundo rigorosamente os critérios estabelecidos. Você precisa estabelecer, lá quando você vai fazer a definição de estudo, você precisa definir os critérios que você vai utilizar, né, para essas respostas. E daí, por último, a análise de dados, né? Realizar a análise e inferências estatísticas necessárias para responder as perguntas da pesquisa. Então, assim, você não pode confiar só naquilo que você falou. Você precisa ir buscar subsídios e buscar outras informações, né? Pesquisar se já existem outros trabalhos desses, mais ou menos perto do teu, para você poder analisar se o que você fez está correto. Então, assim, nós temos os tipos de amostra. Então, existem os dois tipos de amostra, que podem ser subdivididos em várias técnicas. Primeiro, nós temos aí, agora vamos entrar na probabilidade, né? Probabilidade e não probabilidade. Então, as amostras de probabilidade são todos os elementos que têm chance de ser conhecidos e serem selecionados. Eu pego, eu escolhi 100 pessoas. Tem homem, tem mulher, tem adolescente. Qualquer um deles pode fazer parte. Eu posso pegar o segundo, o quarto, o sexto, o oitavo, pegar números pares, pegar números ímpares, pegar só mulheres, pegar só homens. Então, a amostra que qualquer um pode ser selecionado. Tá? Aí nós temos a amostragem aleatória. Oi? Tá, eu vou continuar então. Então, a amostra aleatória é simples. Cada elemento tem a mesma chance de ser selecionado. É a mesma coisa da probabilidade. Qualquer um pode ser selecionado. Porém, ela é simples. Eu vou lá e separo. Olha lá, tá vendo que está separadas as cores? As cores são todas misturadas, mas eu separo os homens, separo as mulheres, separo os adolescentes. Isso é uma amostragem simples. Que eu vou fazer só com o público masculino, só com o público feminino. Amostragem sistemática. A seleção ocorre em intervalos regulares. Então, eu pego lá 10 pessoas, né? De 10 em 10 pessoas eu entrevisto uma, de 10 em 10 pessoas eu entrevisto uma. Então, essa é uma amostragem sistemática. A seleção ocorre em intervalos regulares. A cada 10 pessoas, uma lista. Aí nós temos a amostra estratificada. A população é dividida em estratos, subgrupos, e uma amostra proporcional é retirada de cada um. E aí eu trouxe ali um exemplo que é bem fácil de entender, né? Que são raças de bois ali que foi utilizada, e eu peguei esse modelo para especificar melhor. A gente pega um grupo da população e divide elas em grupos. Independente de ter homem, mulher, adolescente, divide em grupos. E a partir daí, a gente aplica essa pesquisa para todos os grupos. E depois a gente vai ver o que cada uma respondeu de diferente da outra. Com várias perguntas. Então, esse é uma amostra que é estratificada. A gente está extraindo de cada grupo a informação
para você poder construir o teu objetivo lá, o teu resultado. Nós temos a amostra por conglomerado, que é a população que é dividida em grupos, funciona do mesmo jeito lá, né? Mas alguns grupos só são selecionados. A gente tira lá, divide a população, ó, eu até tenho uma explicaçãozinha ali. Não está mais simples. Divide a população, e dentro desses grupos que eu dividi, eu tiro 2 pessoas aqui, 3 dali, e vou fazendo a minha análise individual. Posso pegar um grupo e tirar subgrupos. E aí o meu resultado vai ser diferente do que se eu aplicasse o mesmo questionário para todas elas. Tá? Amostra não probabilística, ou de não probabilidade. Né? Os elementos são escolhidos com base em critérios específicos ou convencionais. E não há garantia que todos os elementos tenham chance igual de serem selecionados. Então, é assim, eu tenho lá, dentro, vou voltar lá para vocês entenderem aqui. Eu tenho lá vários elementos, e aí na probabilidade eu posso pegar qualquer um deles. Posso pegar ou os ímpares ou os pares, né, dentro desse grupo do número de pessoas. E daí, quando chega lá da não probabilidade, eu não tenho a obrigatoriedade, por exemplo, se eu peguei 2, 4, 6, para poder confirmar aquele resultado, eu não tenho a obrigatoriedade de pegar as mesmas pessoas. Eu posso pegar pessoas diferentes para ver se o resultado será o mesmo. Tá? Então, ele acaba sendo mais criterioso. E aí, a chance, nem todos vão repetir o questionário. Aí, eu tenho aqui, ó, mais 3 modelos de amostra. Eu tenho a amostra por conveniência, que é selecionado com base na facilidade de acesso do indivíduo. E ali eu tenho um belo exemplo de amostra por conveniência, né, que eu seleciono e eu quero que seja feita uma amostra de acordo com aquilo que eu quero. Eu quero selecionar uma amostra, quero fazer uma pesquisa em relação ao agronegócio. Eu posso direcionar do jeito que eu quiser. Eu posso fazer uma amostragem da soja, e eu posso falar da soja, posso falar do arroz, posso falar do feijão, mas aí o meu interesse é só na soja. Então, eu vou ter mais questões e vou direcionar ela toda para a resposta que eu quero. Eu vou induzir a população a responder aquela pergunta que eu quero que a resposta seja positiva. Então, é uma indução. Daí, nós temos a amostra intencional, que é a seleção baseada no julgamento do pesquisador sobre quais elementos são mais representativos. E a gente tem aí, daí, em relação à política, é um belo exemplo. Por quê? Porque quando ela é intencional, eu preciso mostrar que eu estou à frente. Então, eu vou direcionar, como eu falei lá atrás, num setor aonde esse candidato é mais conhecido. Então, ela é intencional. E aquela que você já conhece, que é por cotas. Né? Separo, classifico por cargos, classifico por profissionais, classifico por raça, classifico por idade, classifico por sexo. É a amostra por cotas. Conclusão. A amostragem é uma técnica essencial na estatística que permite estudar características da população sem a necessidade de investigar cada indivíduo. Então, assim, eu pego um pequeno grupo e, através daquele pequeno grupo, eu consigo, se eu selecionar, óbvio, né? Levar em conta, ali, dependendo do tipo de amostra que eu quero, se eu selecionar, eu vou ter o meu resultado e eu vou gastar menos. Por quê? Porque eu vou entrevistar 1000 pessoas e pressupõe-se que, dentro daquele grupo, elas representam o anseio ou a necessidade da grande maioria, que é o que a gente vê hoje, né? Então, os fundamentos de amostra englobam métodos e práticas que asseguram que as amostras coletadas sejam representativas da população, permitindo inferências válidas sobre essa população. Então, terminamos a conclusão. Isso aí, deixa eu avisar vocês, na próxima
aula que a gente vai fazer recuperação, a recuperação vai ser em cima dessa aula. Beleza? Quem está aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Antes da gente começar a fazer a avaliação e eu liberar? Não? Nenhuma perguntinha? Que bom, fico feliz que vocês não têm pergunta. Pressuponho eu que vocês prestaram atenção e estão sabendo. Então, vamos voltar lá. A Gabriela já chegou aí com os notes? Com os tablets, né? Vou atribuir, então, aqui, tá, gente?
Então, pessoal, parabéns, tá? Parabéns. E olha, fiquem com Deus até a próxima aula. Próxima aula, avaliação, hein? Tá bom?